Just gotta find something to wear. Alright, perfect. Fala, Criptão, beleza? Então, voltando aqui para a matéria aqui do Bitcoin e falando sobre o dólar americano, o dólar pode a qualquer momento despencar, certo? Ajudando assim a uma adoção parabólica ainda maior para o Bitcoin. Então a gente vai ver algumas matérias aqui específicas para entender melhor sobre esse caso aqui, beleza? E no final do vídeo vou falar também sobre uma moeda do inscrito aí chamado Euron, certo? A moeda é chamada de Euron, salvo engano, o código dela é EGLD Euron. Então, familiarizando com o assunto da alta do Bitcoin, ó. Aqui o Willy Yu afirmou que pode durar por mais de um ano. Bora ler essa matéria aqui específica. O que ele disse isso? Ó? O analista on-chain e trader Willy Yu afirmou recentemente que o mercado de alta pode se estender por mais de um ano, após o recente aumento nos padrões de acumulação da criptomoeda. E o Willy Yu observou que os acumuladores de Bitcoin de longo prazo são mais ricos do que nunca, especialmente quando comparados aos ciclos de altas anteriores. Então ele está percebendo o quê? Ó? Que anos anteriores existia só o varejo, né? Então o varejo tinha um determinado tipo de capital investido ali, né? Existiam pessoas ricas? Existiam. Mas hoje, nesse ciclo atual, existe muito mais bilionários do que milionários investindo. Então, é essa a observação que ele vem colocando também. E logo também as instituições, né, que entram com, né, um capital muito grande aí, né, para poder alavancar também o preço. E aqui o que é que ele fala? Ó, families office, indivíduos de alto patrimônio líquido que estavam comprando quantias significativas, ó, como uma exposição de $1 milhão por vez. Portanto, eles não estavam no varejo, e sim comprando. Segundo o Liu, estes novos investidores de alto patrimônio levarão o Bitcoin para cima dos $100 mil. Estamos naquele ponto em que todos os novos caras que compraram durante o primeiro semestre deste ano, eles agora são proprietários de longo prazo. Ó, e estão no pico, eles estão segurando o necessário para nos levar ao nível de 6 dígitos. Então a gente percebe que existiam holders, né? Um tipo característico de holders alguns anos atrás, hoje já mudou. Os holders desse ciclo atual são pessoas altamente ricas, né? De um patrimônio líquido estrondoso. E aqui ele mostra que o aumento de preços pode ocorrer ainda 50%, né? Após essa alta, essa continuidade de mais de um ano. E ocorrerá antes da metade do próximo ano, se não, provavelmente muito antes do fechamento de 2021. Ó. Beleza. Voltando para esse gráfico aqui específico, ó, fala de indicadores, né, de mercado, né, entre as fases de bull e as fases de bear. No caso, os touros e os ursos, né, fase de topos e fundos. E aqui nas Fibonacci, ó, você vê que aqui está bem distribuído em ondas, né? Então temos uma onda aqui bem mediana, que é uma onda aqui meio azul bebê, né, que identifica aqui um tipo de Fibonacci alvo. E temos uma linha roxa também. Ó. Então temos aqui 4 linhas que correspondem aos alvos que estão lá na frente. Certo? Elas estão baseadas também no Fibonacci. E aqui mostra os pontos, né, aonde tivemos aqui o ciclo, certo, do anterior do Bitcoin passado. Temos aqui o ciclo de 2013 para 2014 e essa queda mostrando aqui, ó, o mercado de baixo, ó. Bem nesse ponto em vermelho, mostrando exatamente quando o Bitcoin começou a se consolidar a partir da queda até uma nova subida. E aqui você tem uma seta, né, mostrando uma segunda alta, porque aqui nesse período de 2013 tivemos 2 pernadas. Ó. Então tivemos aqui a primeira pernada e tivemos aqui uma segunda pernada, demonstrando o pico máximo desse topo, né, do preço do BTC naquela época. E você vê que no decorrer dos anos, ó, quando foi se repetindo os ciclos, ó, aqui esse ciclo de 2018 já mudou. Já se transformou só em apenas um pico. Né? Mas só que todas essas bolinhas azuis, ó, mostra o pico máximo. No caso é o ápice da euforia do mercado. Né? E aqui mostra essa seta de novo, mostrando exatamente aonde o preço começou a subir e até ter uma estrondosa alta. E depois tivemos uma queda, correção aqui, ó, infinita, até chegar nesse ponto em vermelho. E aqui logo vai mostrando que estamos nesse período de 2019 para 2020. Lembre-se que o ciclo, né, do Bitcoin vem de 4 em 4 anos, mostrando grande possibilidade de alta e 2 anos de queda.
Note que a partir do período de 2018, ó, já tivemos uma queda em 2019, né? Uma construção de consolidação do período de 2020 até transformar já em uma bull. E aqui já está subindo de novo, ó. Então aqui está muito parecido com o período de 2013, novamente repetindo. E aqui temos aqui os alvos, né? Tanto a bolinha laranja, tanto o alvo aqui azul. Temos aqui o alvo azul nas extremidades apontando, né, coisas mais extremas, né? Preços absurdos transformando aqui em Fibonacci. São 8,6 e a 5,6. Ó. Então, o resultado do dólar em 8,6 seria 367 mil dólares. E na 5,6 seria 239 mil dólares. Esses são alvos extremamente mais altos, mas que demonstra potencial, certo, de consideração. Por quê? Porque essa linha, onde está aqui, ó, linha verde, a penúltima, e uma linha verde mais escura, mostra exatamente os picos máximos aonde o preço do Bitcoin atingiu, certo? Nos ciclos anteriores. Por isso que tem lá as grandes Fibonacci também, ó. Esses picos aqui, onde está o círculo azul, ó, mostrando o ápice da euforia do preço do Bitcoin. E aqui mostra, dentro dessa linha verde, ó, mostra exatamente 239 mil dólares. Certo? De acordo com a Fibonacci, certo? Alinhada às ondas. E aqui, mais abaixo, você vê que são alvos menores, mas que também não deixa de ser tão expressivo. Então, na medida que está aqui as Fibonacci 3,6 e 2,6. Aqui na Fibonacci 3,6 equivale a 154 mil dólares e aqui no 2,6 equivale a 111 mil dólares. Essas são as marcas que o Bitcoin pode atingir até o final do ano, certo? Aí, se o pessoal seguir outras métricas, como o próprio Plan B, que também é um outro grande analista e que sempre demonstrou grandes acertos até então, né? Ele acertou o período de setembro, outubro e também colocou em pauta também novembro e dezembro. E aqui no Allen All, ele postou aqui, né, as múltiplas Fibonacci, né, os modelos que entregam os picos de ciclos, né, do preço do Bitcoin, que vai desde 264 mil para 412 em dezembro de 2021. Esse aqui é extremamente otimista, né? São múltiplas Fibonacci. Focaremos na 5,6 e na 8,6 de acordo com o que está no gráfico, que é esse daqui. E que está em torno de 240 para 367 mil dólares hoje, respectivamente. Ó. Do contexto, ó, em um pior caso, aqui é onde eu entro no Plan B, no caso. Ó. O pior caso, poderíamos pegar esses alvos menores aqui, ó, de 3,6 Fibonacci, que é 154, hoje, ou pegar o preço do Plan B, que ele colocou em dezembro como 135 mil dólares, certo? Então, coloquem suas apostas aqui embaixo no comentário. O que você acha que vai ser colocado o preço do Bitcoin até no mês de dezembro? Até o final do mês de dezembro, no caso, né? O grande ápice da euforia, no caso, o grande rally, chegando aí o Natal com grande possibilidade de ganhos, certo? Voltando para essa matéria aqui da queda do dólar americano, ó, que deve provocar uma alta parabólica no Bitcoin. Você vê que tem o analista Just Bennett, né, que afirmou que estará observando o índice do dólar americano, que compara a moeda dos Estados Unidos a uma cesta de outras moedas fiduciárias importantes. O dólar mais fraco geralmente sugere que os investidores estão favorecendo outros ativos, em vez de moeda de reserva mundial. Segundo ele, isso deve provocar uma alta parabólica no Bitcoin, certo? E aqui você vê no gráfico, certo? Ele colocou aqui a sua análise gráfica, e que mostra uma decisão muito importante que está acontecendo no dólar americano. O dólar vem, ó, fazendo um movimento aqui de queda, né? Fez um canal aqui, depois formou um topo aqui, ó, uma resistência. Não conseguiu se perpetuar por muito tempo, porque aqui está criando um canal, tá vendo? Esse canal aqui azul, ó. Esse canal aqui azul, ó, o preço está fazendo uma parabólica ali entre o canal, ó, swing high, swing low, swing high, swing low, e depois fazendo aqui o movimento de batida até lá no topo, ó, mas chegando a perder força aqui a partir daqui, ó, onde se encontra essa linha vermelha. Caso venha cair essa linha vermelha para baixo, ao mesmo tempo que as pessoas começam a investir em outros ativos, certo? E não comparado ao dólar, mas sim comparado a outras moedas mais fortes, para sobreviver contra a inflação que está sendo acirrada, né? O Biden está destruindo a moeda dele lá. E aqui tem, ó, a possibilidade de dizer, ó, bull market crypto, né? No caso, uma fase parabólica
de mercado de touro das criptomoedas, ó, levando o preço a ter uma interpretação de alta de acordo com o que está aqui, né? De acordo com o que prevê o Bennett. Voltando aqui, ó, no gráfico da história do crescimento e da queda do dólar americano, você vê que a partir de 1913 até 2019, ó, temos aqui o Fed criado em 1923, depois aqui o Wall Street, ó, e aqui teve, ó, 1933, ó, e depois tivemos aqui um acordo, né, de Bretton Woods, ó, de 1943, bem próximo daqui, dessa zona aqui, de até 1953, ó. Temos essa métrica aqui, ó, dessa estatística. E depois vem seguindo, ó, e cada vez que vem passando com essas construções de novos órgãos, novos acordos e novas decisões atreladas ao Estado, a moeda vem sendo destruída cada vez mais, ó. Então você vê que aqui temos aqui a crise do óleo em 1973 e depois tivemos a segunda crise do óleo, ó, 1983, ó. Chegou em 93, depois chegou aqui numa bolha aqui, ó, né, da .com, e depois chegou daqui em 2003, tivemos essa situação específica aqui que não está mostrando perfeitamente bem, ó, que é o colapso dos irmãos Lehman. Mas depois temos aqui a situação, ó, das taxas de táxi, né? Aqui no caso fala do Trump, né? Da época de Trump, 2013 para 2019, ó. Então tivemos aqui uma recessão de período dos Estados Unidos, né? Desde a sua criação do Fed até o período aqui de 2019, quando surgiu aqui as questões de taxas do Trump, né? E vem sendo destruída cada vez mais pelo Biden. De acordo com o Copy of Noia, aqui no gráfico do Bitcoin, estamos aqui na iminência de puxar o preço para cima para uma nova alta histórica. À medida que você vê aqui nas ondas de Elliott, certo? Quem sabe o que é onda de Elliott vai entender mais ou menos o que eu estou falando. Chegamos aqui, ó, em um patamar entre uma onda A, B e C. As ondas A são justamente as ondas de queda, né? A e B e C, galera, são ondas de quedas, certo? São ondas de correção. Então, quando chega aqui no A, você vê que já veio de uma queda. Depois vai fazer um movimento aqui de subida de preço, dando a velha boa sensação de que o preço vai continuar subindo. Mas não. Você vai chegar a uma resistência aqui, ó, baseada nesse ciclo aqui, e depois vai cair, ó. E um medo muito maior possível, ainda muito maior para vocês tomarem ideia, né? Que é no caso a letra C, certo? Depois toma de conta, tem uma consolidação aqui, dentro de um suporte, e aqui começa aqui já a fazer uma retomada de preço, ó. E temos aqui 1, 2, 3, 4 e 5, demonstrando uma onda aqui, né, de reversão. Mas de novo, temos aqui uma onda aqui de correção, ó, A, B e C. Qual seria a próxima onda agora, galera? No caso, seria a onda 1, né, para chegar a novamente subir o preço, para depois fazer um movimento aqui de 2 e depois a euforia máxima, que é sempre é o número 3. Por que é o número 3? Porque é o ápice da euforia, certo? Começa com uma euforia 1, demonstrando otimismo, subida de preço, depois fazendo uma correção, medo, e depois tem uma extrema valorização, euforia de ápice, né, do mercado. E depois faz um movimento de correção no 4, né, um pouquinho de medo, e depois o 5, que é no caso, né, a última subida, o último respiro, né, daquela euforia. Aqui, ó, de acordo com a Auron, tem um preço já bastante elevado, 269 dólares, já é um preço bastante significativo dessa moeda. Temos um suprimento aqui de 22 milhões e o volume, que é o que me interessa também, é muito bom, certo? 140 milhões de volume, que é a demanda, né? E aqui vem um market cap de 5 bilhões, ó. Então, basicamente, vem tendo uma grande movimentação de mercado para essa moeda aqui, é GLD. Você vê que aqui tem as ondas, né, os gráficos mostrando, para você ver o que é que ela vem fazendo do dados históricos. Você coloca aqui, ó, parte histórica, que é o que é que ela vem fazendo desde então, o que é que ela vem cumprindo, né? Pelo menos em fase bem simplista, bem resumida. Teve uma parceria aqui, ó, no dia 15 de 8. Teve outra coisa aqui, uma listagem numa corretora chamada Kikex. E depois teve aqui uma nova listagem, né? Ó, teve aqui, ó, nova listagem listada na KuCoin, ó, na KuCoin, e depois teve o que aqui?
Aqui teve a integração Pokémon. Ó. Nossa rede principal irá ser integrada com a plataforma popular no terceiro trimestre, ó, fazendo com que as experiências de usuários com a adição rápida e conveniente, né, da moeda. Olha aí, interessante, ó, vem fazendo algumas coisinhas, por isso que teve essa alta aí também. Ó. O que é a Euron? É GLD, galera. Euron é um protocolo, né? É uma blockchain e parece oferecer transações extremamente rápidas. É um projeto que descreve ecossistema como tecnologia para a nova internet, que inclui finanças descentralizadas e coisas da internet. Ó, a plataforma de execução de contratos inteligentes, né, está reportada, é capaz de fazer 15 mil transações por segundo e 6 segundos de latência e a um custo de transação de 0,001 dólar. Então você vê que ela é mais ou menos resumidamente isso aqui, certo? Para entender melhor sobre ela, tem que ler o white paper. O white paper é onde você vai ver o roadmap, você vai ver o que é que ela vem fazer para o mundo cripto, qual a finalidade dela real, entender quem são, por que ela faz isso aqui e tal, tudo tá lá no white paper, certo? De uma forma muito mais, certo, colocada sobre o objetivo da moeda, beleza? Durante o passar dos anos e o cumprimento disso, que é o roadmap, beleza? Então, galera, tá aqui no gráfico, botando aqui no gráfico semanal, o que é que ela vem fazendo, ó. Eu coloquei no gráfico semanal, galera, por quê? Porque é mais fácil de entender no longo prazo. E você vê exatamente já como a moeda já tem uma base histórica boa. Vem fazendo um movimento aqui já de grande movimentação e também vem fazendo aqui um triângulo ascendente. Uma figura ascendente demonstra exatamente um ponto onde ela for romper o topo, né, do triângulo ascendente, tem alta. Caso venha a ter queda, vai fazer uma correção mais abaixo. Interessante você notar que tem essas ondas de Elliott aqui, ó, que eu coloquei para vocês entenderem um pouco melhor. Ondas de Elliott, galera, é muito difícil identificar quando estamos em um gráfico diário. Também tem essa grande desvantagem, porque as ondas de Elliott, apesar de ela ser algo bem simplista para você ter a percepção visual, mas ao mesmo tempo tem uma dificuldade de você entender mais ou menos como é que funciona ela nas características dos movimentos comportamentais humanos, no caso, porque tem pessoas ali comprando, e você tem que entender o que é a onda 1, 2, 3, 4 e 5. E depois vem a correção, A, B, C. Cada nomenclatura disso corresponde à emoção do mercado, então tem que entender basicamente isso. No gráfico diário, demonstra muita mais oscilidade, mas a parte padrão é sempre o gráfico diário e semanal, beleza? Para poder fazer essas grandes análises de ondas de Elliott. Pelo que eu vi, deu mais fácil de entender através do gráfico semanal, certo? Porque aqui eu percebi o que, ó? Temos aqui a onda 1, certo? Momento de euforia, grande levantada de preço, depois o medo, ó, uma pequena correção, ó. Olhem também os volumes, ó, volume em queda, né, ó, demonstrando aqui uma grande valorização aqui, ó, volume de compra, né, subida de preço e depois uma queda, o medo aqui, ó, veio em decadência. E depois tivemos aqui uma grande euforia, que é a retomada, número 3, ó, euforia de mercado demonstra sempre o número 3, pega o bizu, euforia do mercado sempre pega o número 3, beleza? E depois tem aqui o medo, o 4, volta a ter uma correção. E depois o último ápice da euforia, né, que é a grande respiração final, que é o número 5. Ó. Note que um detalhe, o número 5 normalmente fica acima do número 3. Ó. Por isso que aqui tem aqui, ó, um topo, né, baseado nesse triângulo. E aqui, ó, o número 3 está sendo considerado abaixo dela, ó, porque o fechamento fechou aqui, ó, no 153 dólares. E o número 5 terminou aqui com 139 dólares, certo? E o que é que acontece? Ó? Temos aqui a previsibilidade de entender mais ou menos como é que é a correção. Porque a correção vem de uma retomada já de alta para depois fazer o medo surgir, o FUD. E depois vem aqui, ó, queda, vem o B, tendo aquela boa sensação de recuperação de preço, mas nada fora do comum. Vai fazer uma despencada maior ainda. Porque a euforia do medo maior vem na correção C, na onda C, ó. Leva o preço basicamente para 55 dólares, ó. Uma grande queda aqui, ó.
Esse é exatamente aqui o que muita gente se assusta, né? O período onde está todo mundo quase que saindo desesperado do mercado. E aqui chega de novo, ó, a ter uma recuperação de preço. Número 1 e depois vem o 2, ó, um pequeno medo. E depois vem fazendo aqui, ó, a grande euforia voltar para o mercado de novo, ó, elevando o preço para um novo alto histórico com quase 300 dólares. Ó. Então aqui está aqui, ó, 306 dólares, a grande alta histórica da Euron. E depois vem fazendo aqui uma queda, número 4, e depois vem fazendo aqui, ó, uma grande retomada, né, uma pequena retomada, pequena respiração, 5. E o que que acontece agora no momento atual? Você vê que aqui, ó, teve aqui os fundo duplo, né, demonstrando basicamente aqui uma grande parte, né, bem parecida. Por que o fundo duplo? Ó? Porque chegamos aqui, galera, ó, a sombra daqui, ó, tá basicamente chegando nessa parte, né, desse topo. Chegou aqui basicamente, mas ó, não conseguiu manter, por isso que tem uma queda bem brusca. Ó. E quando chega nessa parte aqui específica, ó, mostramos aqui o suporte baseado aqui nos 130 dólares e também uma resistência aqui baseada nesse topo aqui de 297 dólares. O que acontece? Ó? Volumes aqui estão caindo. Ó. Então quando você vê que quando a euforia do mercado já está por um fio, ó, então temos aqui o medo, 4 e o 5, demonstrando a pequena respiração final. Né? Quando chega nessa parte, ó, tanto o RSI já está fraco, o RSI não consegue manter muita força muito tempo e os volumes também não. E quando você chega aqui no MACD-DEMA, que demonstra um outro indicador importante para tomada de decisão, é isso aqui, ó. Quando chega aqui esse cruzamento, ó, dentro ali amarela com a linha verde, ó. Esse cruzamento, ó, já está fazendo o preço já cair já, ó, porque está se aproximando. E quando se aproxima é reversão de tendência. É batata. Por isso que aqui eu coloquei, ó, tem a EMA 21 e você vê o preço caindo, ó. O preço já está querendo já despencar, não tem tanta força, porque até mesmo os volumes dos candles, ó, já são pequenininhos, ó, comparado aos candles anteriores, ó. Olha o tamanho desse candle aqui, ó. Grande, ó, velas grandes, ó. E aqui já são velas pequenininhas, ó, demonstrando perca de força, né, de compra de mercado. O preço tende a cair. Então essa correção pode levar o preço para fazer o quê? Uma onda A. No caso aqui, né? Uma onda A. A onda A é sempre em queda, ó. A onda A sempre é em queda, porque está fazendo o movimento do 5, né? Indo de encontro para a onda A. E depois vai fazer uma retomada de preço, uma pequena recuperação para depois ter uma queda maior. Por isso que eu estou dizendo que poderá fazer um movimento, ó, de cair. Deixa eu pegar aqui a figurinha. Cadê? Os caminhos, né? Pode fazer um movimento aqui e basicamente pegar nessa EMA 21. Ela pode fazer movimento, talvez bater de novo lá na resistência e depois ter uma queda maior, colocando nesse suporte aqui de 123, certo? Então, na medida que encontra esse suporte, já começa a fazer a retomada de preço para voltar à euforia. Número 1 e depois a letra 2, o número 2, para chegar à euforia do mercado, para tentar bater de novo ali, ó, uma nova alta histórica e assim por diante. E aqui já demonstra uma quebra, né, do padrão, quebrada no triângulo, certo? Isso aqui é o que eu acho que pode acontecer com a EGLD. Não é certeza, porque a gente sabe que no mercado nunca é certo nada. O comportamento humano sempre muda, certo? Mas com base histórica, a gente pode tentar fazer essa previsibilidade aqui, beleza? Na EGLD. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você achou dessa análise. Tamo junto, é só o começo. Se inscreva no canal, porque é novo no canal. E o que você achou? O que você... What is Noble thinking about? He's thinking about winning the Battle Royal. Well, he's a pit bull.